Oi, oi, gente! Estamos aqui para mais uma gravação do podcast do Lado da Lá. Então é muito importante que você ative o sininho para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, manda para amiga, para tia, para todo mundo, para que esse projeto venha crescer, o nome de Deus venha ser glorificado e a gente possa alcançar muitas almas para Jesus. E hoje eu tô com um convidado muito especial, ele que tem pregado a palavra de Deus em vários países. Eu estou com ele, Albert Souza, nosso pastor. Tudo bem, Albert? Tudo bem, Uma Graça. honra ter você aqui com a gente, contando um pouquinho do seu testemunho. Conta pra gente como que foi o seu encontro com Jesus, se você veio de um lar cristão, conta pra gente. É um prazer estar aqui com vocês aqui nesse podcast tão falado, Amém, ao lado da Lá. amém, Já estive aqui revendo outros que passaram antes de mim. amém. Eu não venho de um lar cristão, de uma família muito humilde, Sim. mas com muito princípio. E eu me desemborquei muito fácil devido ao disfuncionamento familiar que tinha na minha casa. Eu me envolvi com crime muito cedo, mas eu me lembro que um dia, desesperado, eu decidi executar uma pessoa, mas eu coloquei no meu coração, se eu não executasse essa pessoa, eu ia entregar minha vida a Jesus. Em 2003, foi quando eu deixei a arma do lado de fora da igreja e entrei no culto sem saber o que seria Deus, igreja, culto, simplesmente com aquele propósito que eu havia feito. E eu, sem entender muito como foi a pregação da palavra, Sim. que eu não entendia, era semi-analfabeto, e eu entreguei minha vida para Jesus em 2003. Glória a Deus. Você tinha quantos anos? Eu estava com 19. Uau, glória 19 a Deus. anos. 19. Tinha acabado de fazer 19. E qual foi a sensação quando você entrou, né, na igreja, assim, tava com a arma e querendo entrar na igreja, Deus falou alguma coisa com você naquele momento? Eu estava curtindo o mundo, bebendo, saindo com mulheres, e só que tinha um vazio dentro de mim, né? Sim. Eu me lembro que tinha uma professora da minha escola, quando eu era mais novo, que ela orava e falava um texto do Novo Testamento. E aquilo ficou encucado na minha mente. Se realmente o Deus que ela fala, que morreu na cruz, ressuscitou, existe, se eu morresse hoje do jeito que eu estou levando a minha vida, longe da minha mãe e do meu pai, expulso de casa, porque eu dei muita dor de cabeça aos meus pais, eu vou morrer sem a minha salvação. Uau. Se isso existe, eu vou lá na frente. Se ele tem um plano comigo, isso pode ser real e acontecer na minha vida. E como que foi? Eu cheguei lá no culto, tava um monte de barulho, uma gritaria, um pula-pula. Eu pensei... Já foi bem no pentecostal. Eu falei assim, se eu for mesmo ser crente, eu não vou ficar no meio desse povo, não. Esse povo não é orientado, porque eu vim de um lar católico, acostumado com a missa, com a entrega, com a hoxa, com a mais confissão. calmo, né? Mais calmo. Eu falei assim, esse povo não bate bem da cabeça, não. Eu fui lá na frente, mas com a perspectiva de ficar em outro lugar, e não ali. Sim. E eu permanecia. Uau. Durante o longo da minha vida. E como que começou o seu ministério depois daí? Depois daí, tinha que fazer uma ruptura muito grande com o mundo. Porque eu voltei para casa, pedi perdão à minha mãe e aos meus pais. Glória a Deus. E voltei a transitar dentro da minha casa. E agora, aquela guerra, largar arma, mulher, só tinha um caminho para me fazer isso. Eu me deleitei na oração, orando 6 horas por dia, 12 horas, lendo todo dia 10 capítulos da Bíblia, porque a guerra carnal que eu enfrentava era muito constante para o retorno do crime, para o retorno das armas. Você, quando está jovem, a ideia de mulher, isso grita dentro de você, a carne. Sim. Então, só tinha um caminho, 4 caminhos: jejum, a oração, a vigilância e a palavra. E depois que eu descobri essa senha, eu mergulhei nela. E como que foi a sua primeira aparição assim no seu ministério, de pregar a palavra? Como que foi? Eu fiquei indo para os cultos, mesmo sem vontade eu ia, porque o pastor me orientou, falou, mesmo quando você não tiver vontade, venha para os cultos, pastor Ismael de Souza. Sim. E eu ia para os cultos sem vontade. E eu lembro que uma vez se reuniram uns jovens numa casa, e eles estavam lendo, e um dos que estavam lá, eu quis indagar, ajudar com o texto. Ele falou, Albert, você não sabe falar direito. Você é um cara ainda... Aqui é briga de cachorro grande. Eu saí de lá chorando muito e eu falei, meu Deus, ele sabe mais Bíblia do que eu, é verdade. Mas ele poderia deixar eu falar também.
E eu comecei a orar todo dia e ler a Bíblia todo dia. E aí foi onde começou a desenvolver. E eu ia ter alguma oportunidade, Deus fazia algo muito forte, e aí começou a surgir. E quando o pastor falou, o próximo culto quem tem que pregar é o Albert. Uau. E eu preguei Paulo no caminho de Damasco. Ele se transformando de Saulo para Paulo. Foi a primeira vez que eu preguei. Uau! E como que foi essas experiências espirituais? Teve alguma que te impactou muito? A que mais me impactou vai fazer 2 ou 3 anos, mais ou menos. Já vai fazer 22 anos que nós estamos caminhando com Cristo. Eu estava num local e um amigo falou assim, ele precisa ir para a África. Ele já teve em alguns lugares da América e da Europa, mas ele não pisou na África. E um empresário ali falou, eu vou patrocinar a tua ida para a África. Como eu entendi o nível, já tinha feito missões em vários estados do Brasil, Sim. eu entendi o nível espiritual da África, por já ter pisado na Europa pregando, eu fiz 40 dias de jejum. Uau. De meia-noite até as 4 da tarde. De sem oração? beber, Sim. sem beber e sem comer, e indo para o monte todo dia. E nesse período, no 29º dia, eu fui pregar num bairro de Nova Iguaçu chamado Ausch. E lá eu preguei, quando eu fiz o convite, se alguém queria vir à frente, ninguém veio. Eu fiquei meio constrangido, de uns 3 minutos convidando, porque eu tinha convicção que o Espírito Santo estava me chamando a chamar eu a vir à frente, alguém que Deus ia fazer. Uma mulher veio, da minha cor mais ou menos, na frente, eu desci e orei. Quando eu orei ela, Deus falou assim comigo, continua orando. Eu continuei orando, acabou, depois veio muita gente receber a oração. Uau. Eu fui para casa, eu tinha um propósito no monte todo domingo, subi 11 horas o céu aberto. Nesse período, quando eu cheguei por volta de 4 horas da manhã, eu não consegui mais atender o telefone, fui descansar. Meu telefone tocou 11 vezes, teve 8 mensagens do pastor dessa igreja. Eu preguei na sexta. De domingo para segunda, ele foi no INCA para fazer aqui a próxima quimioterapia dela, que agora era remover os seios, né? Uau. Porque ela estava com um câncer e estava com 86% de metástase. Meu Deus. E ele me ligou e eu não vou, e ele mandou uma pessoa na minha direção. Eu fui na Nova Iguaçu, cheguei lá, ele me gritou, jogou eu pro alto, o pastor Edson, era conhecido como Betão lá, ele me jogou pro alto, me colocou no chão, e eu falei, o que houve, cara? Ele tem 1,90 m e pouco, Sim. Você vai me quebrar? Ele falou, então, mamãe foi lá na frente, e fui agora na madrugada, ela foi fazer a remoção dos seios, porque ela está com 86% da metástase. Quando ela foi lá na frente, ela foi pedindo a cura, um milagre. E ela falou, se ele está pedindo, eu fui lá. Quando você meteu a mão sobre ela, ela falou que o corpo dela todo tremeu e ela sentiu estar curada. E agora, quando nós chegamos no INCA, o médico falou assim, ela está com aparência diferente. Vamos fazer mais uma bateria de exame. Fez a bateria de exame e falou, o câncer não está mais nela, o caroço desapareceu. Desceu para o andar de baixo e fez mais um exame. Falou, eu não sei te explicar, mas sua mãe foi curada. Glória o que aconteceu esse final de semana? Foi um pastor que teve lá na minha igreja, pastor Albert, ele orou pedindo a cura. Ele falou, então sua mãe foi curada. Glória Foi a Deus. uma das experiências que mais me impactou, foi a cura do câncer dessa senhora. Amém. Albert, muitas pessoas, né, estão buscando a presença de Deus, buscando sentir, né, o Espírito Santo de Deus. Qual seria o conselho que você daria para essas pessoas que estão começando a caminhar na fé? Então, hoje o evangelho, existe um modismo muito forte entre nós, né? O que nós estamos fazendo agora tem uma relevância muito grande no mundo gospel, a ideia de mostrarmos o evangelho pela mídia, mas algumas pessoas se perderam com isso. E elas estão transitando com o seu ministério debaixo daquilo que ela fez um dia, mas não estão fazendo mais nos seus bastidores. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre o segredo de eu buscar ele no oculto. Sim. Porque o que me levou para o público não foi aquilo que aconteceu no meio do público, mas o que me trouxe para o público foi aquilo que eu fiz no oculto em oração. Amém. O vinho é transformado no meio do caminho para a entrega daquele que era o responsável da festa, mas ele não viu a água sendo transformada em vinho. Mas a água foi transformada em vinho quando ninguém via. Então, o que nos faz chegar no público não são quem está nos vendo no público, mas o que eu fazer no meu secreto. Uau. E o que me faz no secreto é a oração, é a palavra, é o jejum. O conselho que eu dou é que essa geração entenda
que dá para ir no público, mas se ela não tiver com o preparo do secreto, ela cai no público. Porque o mesmo holofote que te faz aparecer diante das pessoas é o mesmo que coloca a luz quando o erro se levanta. Verdade. Então, que essa geração não abra mão da oração, não abra mão da consagração, não abra mão do jejum, não abra mão da vigilância. Uau. Porque eu posso orar muitas horas, mas se eu também não vigiar, eu caio. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sim. Se ele está dando esse conselho, é que ele está dizendo que é possível alguém ter um ministério deslumbrante e, de repente, ela cair. Sim. Então, que essa geração entenda que não dá para estar de pé sem a oração. E a gente hoje pode fazer várias coisas para o nome do Senhor ser glorificado, mas se eu entender que a minha vida espiritual ela vai ter relevância, talvez com uma música, talvez com uma pregação, mas se eu não tiver realeza naquilo que eu faço em Deus, nos meus bastidores, eu vou cair, Uau. eu vou tombar, Muito forte, eu não vou isso. permanecer, Muito entende? Forte. Conta pra gente, né, durante a trajetória sua, você se converteu lá com os 19 anos, teve algum momento da sua história que você se afastou de Deus ainda, ou não, você se manteve constante? Eu me mantive e assim, é natural, eu sei que eu não sou muito provido de beleza, mas quem busca muito, a unção, ela também atrai e ela também desperta, mas eu decidi que eu só ia casar com alguém que Deus colocasse na minha vida. Então, eu liderei muito jovem, mais de 1000 jovens. Uau, E eu fiquei 11 anos solteiro, esperando em Deus e não querendo atravessar, vindo para estados, pregando em outros lugares, mas esperando em Deus. Até que um dia entrou uma loira dos olhos azuis, a minha mulher parece uma Barbie, olha, e ela bênção. casou-se comigo, e Glória 11 a anos eu Deus. estava orando. Eu digo onde eu vou pregar que eu orei muito para casar, ela não orou nada. Sim. Mas a juventude, ela consegue acreditar que dá para namorar e permanecer com uma vida normal. Sim. Eu digo para um jovem que quer casar hoje, se ele quer viver uma vida impactada com Deus, nunca está num ambiente que ele possa estar sozinho. Eu falei com a minha noiva, nós nunca vamos estar na casa se não tiver ninguém. Porque Sim. eu era homem, ela mulher, então a naturalidade de eu conhecer alguma coisa normal será fácil. Sim. Então, como eu vivi no mundo, eu sei como a gente transita de um campo para o outro com muita rapidez, como fio desencapado. Então, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto. E todo dia nós orávamos 30 minutos e lia um capítulo da Bíblia no namoro, na sala. E o sogro, o padrasto dela dizia, eu conheci esse rapaz, esse cara é ruim, batia nas pessoas, matava, ele está agora aqui, ele quer sair com a sua filha. E ele, um dia curioso, quis saber o que a gente fazia na sala. Sim. Começou a chorar e ele começou a ler todo dia a Bíblia com a gente, depois ele aceitou Jesus. Glória a Deus. E com isso Deus me deu a graça de pregar para o meu cunhado, para minha cunhada, para minha outra cunhada e para minha sogra. Glória Deus me deu a graça não só de ganhar ela, mas ganhar toda a família. Glória a E eu Deus. ganhei, discipulei e discipulei minha esposa. Amém, glória a Deus por isso. E Albert, qual seria o versículo da sua vida? O versículo que marcou sua história? O versículo que marcou minha história foi João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu estava expulso de casa, sem perspectiva familiar, e longe daquele abraço familiar, que é muito importante você Sim. ter uma família. E esse texto, para mim, foi chave, que eu entendi que mesmo da forma que eu era, do jeito que eu tinha, ignorante, estúpido, e o Senhor me amava. Glória a Então, Deus. hoje, as pessoas me veem, como é que imagina esse cara armado, fazendo alguma coisa de Sim. errado? Foi o amor dele que me alcançou. Amém. Onde ninguém dava nada por mim, ele foi lá e me arrancou com mão forte e me colocou entre os príncipes. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada pela entrevista, por dividir sua história, um pouquinho do seu testemunho. Volta mais vezes para contar mais histórias pra gente. Foi incrível te ouvir, que Deus possa te abençoar cada dia mais, abençoar o seu ministério, sua família, né? Para que você seja voz realmente para essa geração, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast do Lado da Lá. O prazer foi meu e a honra foi minha de estar aqui nesse podcast extraordinário, amém, tá bom? Amém, glória a Deus. Gente, curtam, compartilhem, manda pra amiga, pra tia, pro cachorro, para todo mundo, para que esse projeto venha crescer e o nome de Deus venha ser glorificado e muitas almas alcançadas pelos testemunhos que estamos ouvindo aqui. Tchau!